Estamos no canal falando em português neste dia 5 de fevereiro de 2026. Vale lembrar que Bolsonaro continua presidiário, né? E se você concorda que Bolsonaro deve continuar presidiário, comenta, compartilha, dá o joinha. Se você acha que ele não deve continuar presidiário, dá o seu de joinha aqui no canal falando em português. E se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, né? Nós vamos trazer algumas notícias justamente sobre esse presidiário, aquele sujeito que tinha porte de atleta e que, como por ser atleta, ele no máximo teria uma gripezinha se fosse acometido pelo Covid-19. Né? Esse é Bolsonaro, o grande atleta. Aí, né? Vamos para algumas notícias a respeito desse sujeito. Defesa de Bolsonaro fala em piora na saúde e cobra laudo da PF para pedido de prisão domiciliar. Os advogados afirmam que o ex-presidente sofre de uma crise de soluços acentuada. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir nesta quarta-feira 4 ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que seja concedida a prisão domiciliar ao ex-capitão. Os advogados alegam na petição que Bolsonaro apresentou piora no quadro clínico nos últimos dias, com o surgimento de episódios eméticos e crise de soluços acentuada. Por isso, solicitam que a Superintendência da Polícia Federal seja intimada para que proceda com a máxima urgência a juntada do laudo pericial aos autos, a fim de viabilizar a apresentação do parecer pelo assistente técnico da defesa. Antes de continuar, precisamos fazer o seguinte comentário. Rogério Marinho, senador do PL pelo Rio Grande do Norte, visitou Bolsonaro e, na saída, deu entrevista, como todos da lei que sai da entrevista. Ele disse que Bolsonaro estava bem e só estava triste por causa da questão da patente, que a gente vai falar aqui na instante sobre ela. Mas agora, no outro dia, a defesa já disse que Bolsonaro está à beira da morte mais uma vez, né? Em janeiro, ao determinar a transferência do ex-presidente para Papulinha, o ministro determinou à PF que o preso fosse submetido a uma junta médica, com o objetivo de apurar seu estado de saúde e definir se há necessidade de transferência para um hospital penitenciário. A perícia deverá esclarecer se a estrutura disponível na nova unidade é suficiente para assegurar o tratamento médico necessário ou se o quadro clínico do ex-presidente exige internação em hospital do sistema prisional. Moraes deu 10 dias para que o trabalho fosse concluído, mas a equipe responsável ficou mais tempo após ter dificuldades em acessar documentos sobre o quadro clínico de Bolsonaro. Então, tá. Bolsonaro corre o risco de passar por todo o sistema prisional do Brasil. Né? Ele já passou pela Polícia Federal, como ex-presidente, está na Papulinha, agora pode ir para o hospital prisional. Depois que perder a patente, pode inclusive parar na própria Papuda, né? A Papuda lhe espera, como dizia ele. Né? É a situação do Bolsonaro, né? E aqui tem a questão dos militares, né? Da patente do Bolsonaro. Bolsonaro fez descaso com preceitos éticos dos militares de Ministério Público Militar. O órgão disse que o ex-presidente feriu princípios como fidelidade à pátria. Ninguém tem dúvidas sobre isso. O Ministério Público Militar afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez descaso com a ética militar ao se envolver na trama golpística que pretendia impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Segundo o órgão, o ex-presidente violou os princípios éticos de fidelidade à pátria e de lealdade, entre outros. A conclusão faz parte da representação na qual o órgão pediu, nesta terça-feira 3, ao Superior Tribunal Militar a perda da patente do ex-presidente, que é capitão da reserva do Exército, e a consequente expulsão da Força Militar após a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Para defender a expulsão de Bolsonaro do Exército, o MPF citou as violações cometidas pelo ex-presidente. Sem muito esforço, portanto, nota-se o descaso do ora representado Jair Messias Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos no artigo 28 da Lei 6880 de 1980, Estatuto dos Militares. Segundo
o MPM, a decisão do Supremo que condenou Bolsonaro e outros acusados pela tentativa de golpe de Estado demonstra a gravidade da conduta de militares que juraram respeitar a bandeira nacional. São incontroversas, como se verá a seguir, a gravidade dos delitos cometidos e as violações dos preceitos éticos militares que os representados outrora juraram voluntariamente respeitar perante a bandeira do Brasil, em intensidade que aponta para a declaração de indignidade e a consequente perda do posto e da patente que ostentam e da qual fizerem uso do setor o Ministério Público Militar. E vale refletir aqui a respeito dessa situação, e ninguém tem dúvidas de que um sujeito que tentou dar um golpe de Estado, ele não pode ter uma patente militar. Isso é fato. Agora, por que Bolsonaro chegou à presidência da República? É porque Bolsonaro, agora, só agora, 2026, é que querem retirar a patente de Bolsonaro. E lá na década de 80, Bolsonaro, então tenente da ativa, tenta explodir uma bomba no quartel. E isso não violou nenhum preceito de ética dos militares. Isso é digno de um oficial das Forças Armadas fazer. Tentar explodir um quartel. E ele não perdeu a patente, não foi excluído e nem sequer preso, né? Deveria ser preso e excluído das Forças Armadas do Brasil. Mas passaram a mão pela cabeça do Bolsonaro e criaram isso aí, que é hoje o Bolsonaro, né? Conseguiram chegar à presidência, mas com sua capacidade intelectual absurda, acabou na papudinha presidiária. Mas, se o Exército tivesse feito o seu papel, não fosse corporativista lá na década de 80, Bolsonaro sequer poderia estar se dizendo capitão do Exército, com suas, como é que ele diz? Com seu histórico de atleta para ir na televisão e falar aquelas bobagens todas, dizendo que era capitão, fazendo ali apoio, parecendo um louco, e dizendo que era das Forças Armadas. Só bastava o Exército Brasileiro ter feito o seu papel lá na década de 80 e ter caçado essa patente já lá, naquele período. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, mas antes tarde do que nunca, né? Esperamos que agora o STM, o Superior Tribunal Militar, não como o Gado falava, no Supremo Tribunal Militar, não existe Supremo Tribunal Militar, faça o seu papel e casse a patente do Bolsonaro, o presidiário, e dos outros presidiários, outros militares ali, que conspiraram contra a democracia brasileira. Comentem, compartilhem. Se gostar, dá o joinha. Se não gostar, dá o seu joinha. E se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Até logo mais.